Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai fazer como a gente sempre faz, né? Quando a gente tem as nossas aulas presenciais. Então, eu passei a atividade para casa, né? Na nossa última aulazinha. E hoje eu venho corrigindo essa atividade, tá bom? Para tirar qualquer dúvida que restou. E também para vocês fazerem a correção da atividade de vocês, para vocês verificarem se está correto ou se fizeram alguma coisa errada para corrigir, tá bom? E também no final, depois da atividade, eu venho com uma partezinha que eu senti falta, né, de ter mostrado para vocês na nossa última aula, então eu trouxe hoje para vocês, para fechar essa parte do sistema reprodutor masculino. Então vamos lá, primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: a reprodução é uma das características que diferem os seres inanimados dos seres vivos. Sobre a reprodução, responda. Qual a importância da reprodução para os seres vivos? Né? Então, letra A. Então, a resposta da letra A é a seguinte: a reprodução é o mecanismo, né, pelo qual os seres vivos podem gerar descendentes, né? Sendo letra B. Quais são os tipos de reprodução e qual a principal diferença entre eles? Então, a reprodução assexuada, né, e reprodução sexuada. Então, na reprodução sexuada, há troca de material biológico entre dois seres vivos de uma mesma espécie. É bom lembrar, de uma mesma espécie. E na assexuada não há, né, essa troca de material biológico. Um único ser ele já consegue fazer a sua reprodução, né, a reprodução da sua espécie. Letra C. O que é cio? Ele ocorre na espécie humana? Bom, o cio é o estado no qual as fêmeas de algumas espécies de mamíferos, né, se tornam mais receptivos aos machos, permitindo que eles as procurem para acasalar. E não ocorre na espécie humana. Então, na espécie humana não vai acontecer esse processo de cio, né? Ocorre mais entre os mamíferos, entre outras espécies de mamíferos. Letra D. Os seres humanos praticam ato sexual com que objetivos, né? Com quais objetivos? Os principais objetivos para a prática do sexo entre os seres humanos são a reprodução, a troca de carinho e a expressão de amor entre o casal. Segunda questão. Toda a população tem uma estatura média, que é considerada padrão. A preocupação com o crescimento deve surgir quando a pessoa está muito abaixo ou muito acima dessa média, o que é chamado de desvio padrão. Deve-se verificar, entretanto, se essa baixa ou alta estatura não tem origem apenas genética, né? Os pais podem ser baixos ou altos. Ou se não se trata de uma fase, como estirão, no caso de uma pessoa parecer muito alta para a sua idade. A propósito, o que você entende por estirão? Já passou pelo estirão? Se sim, relate a sua experiência. Então, essa resposta é um pouco pessoal, né? Mas eu venho aqui mostrando o que é estirão, né? Que na pergunta já vem praticamente a explicação do que é o estirão, né? Então, o estirão é uma fase na qual o corpo ele cresce rapidamente. Então, a gente se desenvolve de uma maneira rápida, e a gente consegue até perceber essa diferença se a gente colocar duas pessoas da mesma idade, né, uma do lado da outra, a gente consegue verificar que se uma ela passa por essa fase de estirão, né, que é quando o corpo ele cresce de uma maneira rápida, né, ele se desenvolve de uma maneira mais rápida com relação a outra pessoa daquela mesma faixa etária, né? Então, basicamente é isso.
E aí pede para você dizer se você passou por esse processo, né? E essa resposta pessoal, então, eu li, né, de quem me enviou a atividade, então tá tudo ok. Terceira questão. Por volta dos 12 anos, percebemos que muitas mudanças caracterizadas por transformações físicas e emocionais ocorrem na nossa vida. Como entendê-las? Com essa idade começa a nossa puberdade e atravessamos a adolescência. Mas qual a diferença entre ambas? Então, essa fase da nossa vida é caracterizada por um rápido crescimento graças a uma profusão de hormônios responsáveis pelo desenvolvimento do nosso corpo. A puberdade é o período no qual o sistema genital aparece e se torna capaz de se reproduzir. A adolescência é um período mais longo, que se inicia na puberdade e termina com o início da fase adulta, na qual o ser humano cresce e se desenvolve, atingindo a puberdade. Quarta questão. A reprodução é o mecanismo que assegura a perpetuação da espécie. Para que o ser humano consiga reproduzir-se, é necessário que o corpo passe por mudanças que levam ao seu amadurecimento. Essas mudanças correspondem aos caracteres, né, ou características sexuais. O que são caracteres sexuais primários e secundários? Dê exemplos. Aí eu trouxe para vocês, né, a respostinha. Os caracteres sexuais primários são as primeiras características sexuais, né, adquiridas por um ser humano, ainda antes de nascer, como o pênis e o pudendo. Os caracteres sexuais secundários são características adquiridas durante a puberdade, né, como seios e pelos nas axilas. Então, o nome já é bem sugestivo, né? Primário, secundário. Primário é que a gente já nasce com aquela característica, né? E secundário são as características que vão sendo adquiridas no decorrer da puberdade, né? Com o passar do tempo. Quinta questão. A adolescência é como um renascimento, marcado pela revisão de tudo que foi vivido na infância. Cite algumas mudanças pelas quais os humanos passam nesse período. Bom, aí eu trouxe algumas mudanças, né? Amadurecimento intelectual, crescimento dos órgãos sexuais, crescimento de pelos na virilha, né? Aumento dos seios nas meninas e o engrossamento da voz nos meninos. É claro que tem também outras características, né? Outras mudanças que ocorrem. E por fim, a sexta questão. Pensando na constituição do sistema genital masculino, descreva o caminho que o espermatozoide faz desde a sua produção até a saída para o ambiente externo. Então, o espermatozoide ele é produzido lá no interior dos testículos, tá? Ele passa pelo epidídimo e depois pelos canais deferentes. Aí ele recebe as secreções das vesículas seminais e segue pelo canal ejaculatório, né, que passa pela uretra e depois é ejaculado para o ambiente exterior. Bom, agora a gente vai falar sobre aquele assuntozinho que eu falei para vocês que faltou. É claro que a gente não poderia esquecer de falar desse camaradinha, né, o espermatozoide, né, que é muito importante na reprodução da espécie humana. Claro que sem ele não tem como haver, né, a reprodução. Bom, o espermatozoide humano, né, é o gameta sexual masculino, né, também chamado de célula reprodutora masculina. São células muito pequenas, são móveis e de formato alongado. Essas minúsculas, né, células são somente vistas através de microscópios, tá? Microscópios. Os espermatozoides eles foram descobertos lá por volta do século 17. E lá nessa época, né, quando ele foi descoberto, ele era conhecido, era chamado de animais minúsculos. Então, por ser a célula reprodutiva masculina, né, a função dele é auxiliar na reprodução. Então, a produção dos espermatozoides vai ocorrer através de um processo chamado espermatogênese, tá? Realizado lá nos testículos masculinos, que a gente já viu.
Então, a espermatogênese, ela se inicia lá na puberdade e vai se prolongar durante toda a vida do homem. Bom, então cerca de 50 a 200 milhões de espermatozoides são liberados, né, durante cada atividade, né, sexual que o homem pratica. Então, veja aqui, de 50 a 200 milhões são liberados, mas apenas um consegue fecundar um óvulo, né? Se a mulher conseguir liberar mais por exemplo, dois óvulos, aí existe a possibilidade de dois espermatozoides conseguir, né, realizar a fecundação, e aí é quando vem os gêmeos bivitelinos, que a gente vai ver logo mais na frente. Bom, tipos de espermatozoides. Existem dois tipos de espermatozoides, né? Ou seja, os portadores do cromossomo X e os portadores do cromossomo Y, tá? Então, veja só. Então, basicamente, né, na hora do desenvolvimento do sexo do bebê, né, o que vai acontecer? Geralmente é o espermatozoide que fecundou aquele óvulo é que vai determinar o sexo do bebê, porque a mulher, o óvulo feminino, ela tem um par de cromossomos XX, né, XX iguais. Já o homem, ele vai ter espermatozoides X e espermatozoides Y. Então, se um espermatozoide X conseguir fecundar, né, aquele óvulo que já é X, vai formar um par de cromossomos XX. Então, isso vai determinar uma menina. Já se o espermatozoide, né, ele tiver um cromossomo Y, então ele vai unir-se, né, ele vai fecundar em um óvulo que já é X, né? Então, vai formar um par de cromossomos XY. Então, esse par de cromossomos XY vai determinar que o feto, ele será um menino, tá? Então, basicamente, quem determina o sexo do bebê, geralmente é o espermatozoide, porque ele vai carregar esse cromossomo X ou Y, enquanto que o óvulo feminino já é XX. Então, a estrutura do espermatozoide. O espermatozoide é formado por cabeça, colo, também chamado de cauda, né? Ou melhor, colo e cauda ou flagelo. Então, pode ser chamado de cauda ou flagelo, né? E a parte do meio, essa parte central, é chamada de colo. Qual a função de cada uma? A cabeça. Então, na parte superior, né, da cabeça, a gente consegue visualizar aí que existe, né, o acrossoma, né, oriundo da junção de vesículas lá do aparelho de Golgi, e que consiste em uma bolsa cheia de enzimas, né? Sua função é facilitar a penetração do espermatozoide, né, no óvulo. Já o colo, né, ele contém mitocôndrias, né, que produz uma substância chamada de ATP, né, que é trifosfato de adenosina. Então, ela vai ser essencial para o movimento dos flagelos, que é essa caudazinha, né, que a gente chama de cauda ou flagelo. E a cauda, ela vai ter a função de impulsionar o espermatozoide, é como se ela jogasse, né, o corpo para frente, é como se fosse uma cobrinha, né, que vai jogando o corpo para frente e se locomovendo. E aqui a gente tem algumas curiosidades sobre os espermatozoides, né? Então, existem espermatozoides, né, de diferentes formas e tamanhos, diferentes, né, do espermatozoide do ser humano, né, diferente de algumas outras espécies, né? Algumas delas também não vai possuir flagelo, que nem os espermatozoides dos neomateumintos. Antes da descoberta da fecundação, os cientistas acreditavam que os espermatozoides, eles levavam minúsculos seres humanos, né, já praticamente prontos, né, para o útero feminino. E todo o processo de produção e amadurecimento dos espermatozoides vai durar entre cerca de 60 dias. Então, por hoje é só, a gente continua na próxima aula, né? Hoje não vai ficar atividade, na próxima aula a gente vem com o sistema reprodutor feminino. Tchau, até a próxima aula.